Bom, no exercício 16, diz pra gente que duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente carregadas com carga 1, 10 a menos 6 coulombs, e Q2, menos 3, 10 a menos 6 coulombs, são colocadas em contato e depois afastadas uma da outra até uma distância de 60 centímetros. Bom, para fazer o item B, a gente precisa primeiro de tudo calcular a carga final das esferas, né, metálicas. Elas são colocadas em contato, devem ficar com carga total menos 2 coulombs, né, e que vai se distribuir igualmente aqui por elas serem idênticas. Então, cada uma ficou com menos 1 microcoulomb, menos 1, 10 a menos 6 coulombs. E elas são colocadas 60 centímetros de distância ou 0,3 metros aqui, né? Aí o item B pede, calcule o campo elétrico, intensidade, direção e sentido no ponto P, situado sobre a mediatriz do segmento de reta que une as cargas a 50 centímetros de distância uma delas. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem a reta que une as cargas. E a mediatriz, que é a reta perpendicular aqui que corta no ponto médio, né? E a mediatriz dessa reta. Desse segmento de reta, né? Bom, o ponto P, ele tá situado nessa mediatriz e tá a 50 centímetros de cada uma das cargas. Então, o nosso ponto P tá aqui e essa é mais ou menos a geometria do nosso problema. Então, vamos lá. Para calcular o campo elétrico resultante, eu vou ter um campo 1 devido a uma das cargas e um campo 2 devido a outra carga. Vamos lá, são negativas, campo de aproximação aqui nas duas, né? Então, um campo de aproximação aqui para carga 1, campo de aproximação aqui para carga 2. Não estou interessada em campo 1, campo 2, eu estou interessada na resultante. Para fazer essa resultante, eu vou deslocar esse vetor para cá e vou ficar com uma geometria assim mais clara do que está acontecendo. O meu campo resultante, o vetor campo resultante tem essa cara. Então, a gente já sabe direção e sentido. Ele está na direção aqui da mediatriz, sentido aqui apontando para o centro das esferas, apontando aqui para a reta que une as esferas metálicas. Não falaria vertical para baixo, porque eu poderia ter feito esse desenho ao contrário, o ponto P poderia estar aqui embaixo, ou eu poderia ter feito ele de lado. Então, o ideal é falar que a direção é na mesma direção da mediatriz, e o sentido aqui apontando para o centro da reta que une as duas esferas. Bom, do segmento de reta, né? Bom, agora falta só o módulo, né? Vamos lá. Primeiro, eu sei que o módulo do campo 1 e o módulo do campo 2 devem ser iguais, porque eles estão no mesmo meio, né? Tem o K aqui que ele deu pra gente, eles têm o mesmo módulo de carga e eles estão à mesma distância do ponto P. Então, o módulo de 1 e E2 deve ser o mesmo. A gente pode calcular esse módulo, 9 vezes 10 a nona é o K, foi dado, 1 vezes 10 a menos 6 é o valor da carga Q, e a distância que eles estão do ponto P, 0,5 ao quadrado. Bom, calculando aí, esse módulo vai dar 36, 10 a terceira newton por coulomb. Ok. Se a gente reparar aqui na geometria desse problema, eu tenho um triângulo aqui, 3, 4, 5, tudo bem? Se você não percebeu isso de cara, você poderia fazer um Pitágoras para descobrir essa distância aqui. Isso daqui a pouco vai ser importante. E se você reparar na geometria do problema, quando a gente soma E1 mais E2, as componentes horizontais deles, então, o EX aqui, né, de cada um, vão dar zero somados, porque o tanto que o E1 vai para a esquerda, o E2 vai para a direita. Então, a gente repara aqui que o módulo, o vetor resultante, ele é vertical, né, nesse caso, nesse desenho aqui. Então, só vai importar para mim a componente y aqui do meu desenho. E como eles têm mesmo módulo, eu posso falar que a resultante é simplesmente 2 vezes o y. Perceba que as componentes horizontais eu teria um EX e um x para cá, um E1 e 2x para cá, que daria um zero, e aí eu ficaria com E1y mais E2y, como eles têm mesmo módulo, 2 vezes E1y. Então, eu só preciso calcular quanto vale a componente y do meu E1 aqui. Então, vamos lá. Eu vou guardar esses valores aqui e vamos calcular, então, o módulo do meu
E1 componente vertical. Vou marcar um ângulo aqui conveniente pra gente. Esse ângulo aqui, percebam que meu E1 tá aqui, o meu EX estaria aqui apontando para a esquerda, né? E meu E1Y tá aqui para baixo. Esse triângulo aqui, eu posso falar então que em relação a esse ângulo, o cosseno desse ângulo é cateto adjacente E1Y sobre a hipotenusa, que é o próprio E1. Então, eu vou reescrever E1Y como E1 vezes cosseno θ. Bom, E1 a gente conhece, a gente já calculou. Falta descobrir cosseno θ. Perceba que esse ângulo aqui, ele também está nesse triângulo grande aqui, o 3, 4, 5. O cosseno desse ângulo nesse triângulo grande aqui, ó, ele é cateto adjacente também, que é 0,4, sobre a hipotenusa 0,5. Então, a nossa continha vai ficar com essa cara aqui. Resolvendo essa conta, nós vamos chegar num módulo 57,6 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb aí de intensidade. Direção e sentido, então, direção, mediatriz, sentido aqui apontando para o centro do segmento de reta que une as duas cargas. É isso, espero ter ajudado.